Olá a todos, sejam bem-vindos. Esta aula sobre o Renascimento e o Maneirismo em Portugal, parte 2, faz parte do curso Portugal, Arte e Arquitetura, disponível na minha plataforma estudioalbuquerque.com.br. Venha conhecer o curso completo, com 7 dias de gratuidade, de experiência, e se aprofunde mais na história da arte portuguesa e, claro, também na arte brasileira. Então, fique à vontade, venha para a plataforma e conheça também outros cursos, como Roma Antiga, para artistas, arquitetos e viajantes, Cor, Fundamentos Artísticos e Estéticos nas Artes Plásticas, e o curso geral Arte e Culturas, um curso geral de História da Arte. Nesse vídeo, eu vou deixar aqui aberto um pouco do que nós vamos ver em todo o curso Portugal, Arte e Arquitetura. Um pouquinho aqui do maneirismo em Portugal. Então, espero que gostem e conheçam a plataforma estudioalbuquerque.com.br, que está aqui no link abaixo. Bom, dando continuidade aos nossos estudos sobre maneirismo, renascimento e maneirismo em Portugal, vamos para a parte 2, onde nós vamos conhecer melhor como que o maneirismo se desenvolve em Portugal. Nós vimos anteriormente, na introdução ao Renascimento e ao maneirismo, que eh, os portugueses tiveram, durante o Quattrocento italiano, quando o Renascimento propriamente se desenvolve, né, com as suas características fundamentais na geração de Brunelleschi, de Masaccio, de Alberti, de Donatello, até chegar a Rafael, a Leonardo da Vinci. Portugal passou pelo período do Manuelino, o estilo de Dom Manuel I, a época das grandes navegações. Então, os portugueses tiveram a exuberância do estilo manuelino, que nós conhecemos muito bem aqui do curso Portugal, Arte e Arquitetura, e posteriormente os portugueses vão para o maneirismo, como aponta o historiador Paulo Pereira, na arte, na história da arte em Portugal. Então, esse período do Renascimento em Portugal, ele é muito bem caracterizado pelo estilo manuelino, que ainda mantém certas referências medievais, goticistas, mas já aponta para uma estética classicizante que será do Renascimento, né? E o século XVI em Portugal será ali principalmente na metade do século XVI, por volta ali de 1550 a 1600, caracterizado pelo maneirismo, né? Que também vai até ali o desabrochar do barroco na Itália, né? Então o maneirismo avança mais em Portugal até ali o século XVII, até a primeira metade do século XVII, quando o barroco então assume todas as posições dentro da estética e das artes em Portugal. Então nós vemos aqui o retábulo maneirista dourado de 1625-28. Então é uma data aqui importante porque na Itália, né, na Itália nós já temos um amplo desenvolvimento da estética barroca. A estética barroca está em pleno desenvolvimento, enquanto que Portugal ainda mantém ali as influências do Alto Renascimento e do maneirismo, né? Especialmente aqui do maneirismo, com Teodósio de Frias, esse entalhe de Mestre Jerônimo Correia com esculturas de Manuel Pereira. As pinturas de Amaro do Vale, uma estrutura compartimentada, emoldura e valoriza as imagens, né? Então, o maneirismo ele tem uma de suas características o uso de arcos de volta perfeita, esses espaços muito bem definidos, como os nichos e as molduras das pinturas inseridas dentro de espaços muito bem delimitados e organizados, a referência às ordens clássicas que já vinham do Renascimento também muito bem
delimitadas e visíveis no maneirismo, né? E também esse jogo, essa articulação entre, entre os planos, né? Então, o retábulo de uma igreja, muitas vezes ele vai, né, na maioria das vezes, ele vai espelhar as fachadas. Não é claro que várias dessas igrejas foram depois reformadas, algumas foram destruídas, né, terremotos, né, enfim. Então, nós não vamos encontrar sempre o retábulo semelhante à fachada. Mas, em geral, era assim que era feito. Né? Então, quando uma nova igreja era feita, a sua fachada e o seu retábulo, se fossem feitos na mesma época, possuíam então essa semelhança. Né? Mas em Portugal existe uma característica fundamental do maneirismo, que é o famoso estilo chão, que nós vamos ver daqui a pouco, e ao longo também do nosso curso sobre o maneirismo e o barroco em Portugal, que também acontece no Brasil. As fachadas geralmente mais simples, com um desenho muito mais austero, praticamente sem ornamentação, enquanto que o interior é rico e ornamentado. Então, isso não significa que o retábulo rico dessa forma não significa que a fachada também era rica e ornamentada dessa forma, com estuques e esculturas. Não. Então, em Portugal temos essa característica do estilo chão, que deixa fachadas mais austeras, pobres, digamos assim, em relação comparadas com o interior. Os interiores serão sempre mais ricos, algo que o próprio historiador Paulo Pereira vai nos dizer sobre uma relação entre o corpo e a alma, né? Quer dizer, então aquilo que é externo, que seria o corpo, é algo que deve ser mais austero, mais visualmente pobre em relação à alma, né? A alma é aquilo que está dentro. Então os interiores das igrejas eram muito mais ricos com esses douramentos, com essas talhas que vemos aqui, que vai ser uma grande característica tanto do maneirismo quanto do barroco. A talha dourada, algo tipicamente português. No caso de Portugal, nós vamos encontrar igrejas do período românico ou gótico e posteriormente tiveram alguma atualização, alguma reforma para estilos como o maneirismo ou como o barroco, né? Também nós podemos encontrar isso. Mas o que é importante dizer é que esses retábulos, esses grandes altares, eles espelham fachadas, né? Então eles nos recordam fachadas de edifícios, né? Especialmente as igrejas. Outros artistas, né? Vimos anteriormente Grão Vasques, Grão Vasco, né? Vimos anteriormente, no Museu de Viseu e também no Museu de Arte Antiga, em Lisboa, dois importantíssimos museus para serem vistos. Museu de Arte Antiga de Lisboa, uma visita obrigatória, porque ele é um museu que vai contemplar diversas fases históricas, é um museu grande e todos que visitam Portugal conhecem, obviamente, Lisboa. Não é? Então, esse museu precisa estar no roteiro de todos. Outro museu é o Museu de Viseu, que é um museu dedicado aí ao grande Grão Vasco. Né? Pintores como Garcia Fernandes, né? Vemos aqui essa ressurreição de 1537, que está lá no Museu Nacional de Arte Antiga de Lisboa. Então, a partir da década de 1530, no maneirismo, começou a ser bastante visível a emergência de novos valores artísticos baseados no humanismo. Esse famoso humanismo lá do Renascimento, né? Quando, de uma forma geral, dentro da historiografia, né? Com alguma controvérsia e tal, mas só para nos situarmos dentro de alguns consensos dentro dos historiadores, né? Para separar mais os períodos da Idade Média, classificado como um período teocêntrico, né? E o humanismo que se desenvolve ali no Renascimento. Adoção de referências formais clássicas,
maior clareza das composições e maior atenção à figura em detrimento do pormenor, mais ou menos ornamental. Na pintura, essa alteração cumpre-se de forma muito progressiva, quase sempre por pintores de Lisboa, com reconhecida maturidade artística e experiência profissional. Na escultura, a mudança parte de Coimbra, e seus autores foram, na sua maioria, mestres franceses que se radicaram ou trabalharam prolongadamente nessa cidade, beneficiando da pedra calcária da região, ideal para esculpir imagens ou construir retábulos. Nas aulas anteriores de Idade Média, nós vimos como que essa escola de Coimbra, especialmente a escola de escultura de Coimbra, vai ser extremamente importante para as artes portuguesas. Então, em Coimbra também continua sendo um importante polo de produção e desenvolvimento das artes em Portugal. E um importante nome do maneirismo em Portugal, Francisco de Holanda, e sua obra Diálogos de Roma, de 1538. Em 1538, Francisco de Holanda, jovem pintor de 20 anos e humanista em ascensão, viajou para a Itália por ordem de Dom João III de Portugal, para ilustrar as mais ilustres fortalezas e obras daquela terra. Então, enviou esse jovem artista para que trouxesse para Portugal as grandes novidades da Itália, as novidades artísticas e arquitetônicas. Fez contato com ideias herméticas gnósticas florentinas. Né? Então, o que seriam essas ideias herméticas gnósticas? Eram essas ideias que eram heréticas para a Igreja Católica, né? O próprio gnosticismo, a ideia de reencarnações, né? Então, quer dizer, um conhecimento secreto, hermético, precisa de uma iniciação, e permeava as academias intelectuais de Florença do período. Né? Então, quer dizer, isso é um assunto muito complexo, fica para um outro momento, para os cursos do Arte e Culturas, eu falo mais sobre o gnosticismo em outros momentos, mas esses artistas, esses intelectuais são iniciados nessas artes, nesses, essas ideias herméticas, gnósticas, Hermes Trismegisto, né? Enfim, isso então se espalha, vai se espalhando pela Europa como uma tendência das cortes, das academias intelectuais. Atribuiu-se um papel de primeiro grande historiador das artes portuguesas do período. Então, essa obra dele pode ser encontrada, disponível para compra. Né? E essa missão diplomática permitiu-lhe visitar várias cidades italianas e conhecer Michelangelo, Parmigianino e Giambologna. Então, Francisco de Holanda teve contato com esses grandes mestres, né? A obra desses grandes mestres. E os diálogos reunidos nesse volume recriam literariamente as conversas sobre arte que Francisco mantinha com o mestre nos encontros organizados pela poetisa Vittoria Colonna, grande amiga de Michelangelo e figura marcante do Renascimento italiano, né, citada, né, muito por Michelangelo, né, uma pessoa muito próxima de Michelangelo, nos quais outros artistas da época também. O conceito de ideia, a qual a cosa mentale, né, que é o desenho, dá acesso à expressão primeira, numa operação demiúrgica, esotérica e hermética de características neoplatônicas. Né? Então, um pintor, um artista completamente embebido e encantado com o gnosticismo, e, lembrando, né, é uma heresia frente à doutrina católica. Então, algo que não podia ser amplamente exposto, né, ou enfrentava ali forte resistência das autoridades artísticas. Então, Francisco de Holanda tem obras e desenhos que nos mostram essa forma de se enxergar esse mundo metafísico de acordo com as perspectivas da gnose, não é? Essa ideia do demiurgo que cria o mundo, né? Um deus bom, depois vem um deus mau que cria um mundo material, esse mundo material
as almas são aprisionadas nesse mundo material. Então, portanto, os homens têm uma centelha do divino e após a morte vão ter então necessidades de reencarnações para que se purifique, né? Então tudo isso faz parte né, de uma forma assim bem resumida e generalizando a gnose, né, ideias que vão bater de frente, vão ser contra a própria doutrina católica, né, cristã católica. Uh, e não por acaso a distinção disciplinar entre a engenharia e a arquitetura dá-se na altura da academização dos saberes, o que deixa aos arquitetos campo livre para a especulação das formas e logo para a arte, uma vez que a arquitetura se começa a desencarnar do ato objetivo de construção para se autonomizar como disciplina filha do desenho. Então é a condição de artes liberais que a pintura, a arquitetura e a escultura vão receber durante o Renascimento, se distinguindo das artes mecânicas. Né? Então, o pintor, o arquiteto e o escultor se tornam intelectuais. E essa intelectualidade que vai unir essas três artes é o desenho. Desenho considerado uma arte superior, né, dentro da arquitetura, da pintura e da escultura, porque o desenho é aquilo que é mais próximo do intelecto, né, da ideia fundamental, ela é expressa através do desenho, e através do desenho a arquitetura, a pintura e a escultura se desenvolvem. Então também se destaca aqui a norma do livro de Diego de Sagredo, né, Medidas del Romano, de 1526. Então, as ideias italianas chegando em Portugal, como registra Paulo Pereira. Introdução cada vez maior de livros com matriz vitruvianas e clássicas, como os tratados de Vignola, Palladio, Pietro Cataneo, Philibert de Lorme, entre outros. Então aqui nós vemos o claustro da hospedaria em Tomar. Já é um claustro que não é mais já não começamos mais a ver o manuelino em evidência, mas sim a plenitude dos arcos romanos e uma limpeza classicizante em relação ao manuelino que pode ser visto em outras partes do claustro, né, do convento aqui em Tomar, né, do local ali dos cavaleiros da Ordem de Cristo, né, anteriormente os cavaleiros templários que vimos nas aulas do manuelino. E comparar com Paládio, né, o Teatro Olímpico de Vicenza. Então, em Vicenza, nós temos ali o Teatro Olímpico e esses desenhos de Paládio chegaram até Portugal e começaram então a se espalhar. Então temos aqui Diogo de Torralva, né, o claustro de Dom João III, né, o claustro ou dos Filipes, o mais suntuoso. Então nós já temos aqui as ideias paladianas, né, as próprias janelas paladianas que já se encontram aqui em Portugal, marcando definitivamente o fim do manuelino e agora a linguagem italiana presente em Portugal. As janelas paladianas de meados do século XVI, né, divididas em três seções separadas por colunetas. Né? Então nós temos aqui as colunetas, né? Temos colunas, pilares, né? Então aqui no caso grandes colunas e as colunetas, né? Ou pequenos pilares. A janela central é rematada por um arco romano, né? De volta perfeita. Então nós temos já o completo amadurecimento dos arcos romanos de volta perfeita, não há mais sinais de goticismo, mencionada e difundida por Sebastiano Serlio, muito comum em Veneza, né? Então é Serlio. E na arquitetura civil, a famosa Casa dos Bicos, em Lisboa, atual sede desse museu, né, de Lisboa, da Casa dos Bicos, dedicado ao escritor José Saramago.
Né? Então, a Casa dos Bicos é também um ponto turístico, fica ali no sentido Alfama, de 1523. Ela tem essa fachada revestida de pedra aparelhada em forma de ponta de diamante, os bicos. Né? Então, os bicos são justamente essas pedras, né, que apontam nessa forma de piramidal, né, de diamante, que é uma clara referência ao Renascimento italiano. É o proprietário inspirado pelo Palácio dos Diamantes de Ferrara e o Palácio Bevilacqua de Bologna. Tem a distribuição irregular de janelas e portas, com dimensões e formatos distintos. Janelas dos andares superiores inspiradas nos arcos trilobados da época. Né? Isso também nos lembra a arquitetura do gótico veneziano. Né? O gótico veneziano também tem algumas estruturas que lembram esse período, mas que depois vão se encontrar também com o período do Renascimento e do Maneirismo. É um tipo de arquitetura e atualmente ela é muito bem, conforme citei, preservada em Veneza, né, pela sua dimensão e disposição. Então vale a pena depois fazer uma comparação. Né? E ainda temos ali alguma presença, né, alguns resquícios do Manuelino, né, mas já é propriamente uma típica residência, né, uma típica edificação do Renascimento. A planta inicial com duas fachadas de pedras cortadas em pirâmide, dois portais manuelinos e dois andares nobres. Então, temos aqui os portais manuelinos, né? E os dois andares nobres, né? Que vemos mais aqui em cima. Né? Já temos aqui a presença do arco de volta perfeita, né? Se compararmos aqui com o arco manuelino. Destruição e perda dos dois últimos andares no terremoto de 1755. Vendida pela família Albuquerque em 1973, utilizada como armazém e comércio de bacalhau. A sua reconstrução em 1983 para repor a volumetria original após iniciativa da 17ª Exposição Europeia de Arte, Ciência e Cultura. Escavações arqueológicas revelaram vestígios da muralha da cerca moura, né, que está ali na Alfama, e elementos como tanques de salga romanos, uma torre medieval e pavimento mudéjar. Né? Mudéjar é a influência moura. Sede da Fundação José Saramago, abriga sua biblioteca com exposição permanente sobre a vida e obra do autor. O piso térreo da Casa dos Bicos também abriga o núcleo arqueológico do Museu da cidade de Lisboa, com um espólio que abrange a história da cidade desde a ocupação romana até o século XVIII. Eu não tive a oportunidade de conhecer porque estava fechada no dia, mas eu espero visitá-la e assim que visitá-la deixarei disponível aqui também no curso, né? Farei esse adendo aqui mais adiante. Em breve farei essa visita. Então, retornando à questão das fachadas das igrejas, vamos ver aqui a igreja de São Roque, em Lisboa. Aquilo que eu havia comentado, né? Vimos o retábulo anteriormente, agora nós estamos vendo a fachada, né? É uma fachada muito mais limpa, muito mais austera, clássica, italianizante, renascentista. Enquanto o seu interior é dourado, com as talhas, com aquela profusão de imagens, né? Mas claro que dentro da mesma organização e, de espaços, né? De enquadramento, de composição, também nós vamos encontrar, né? Essa mesma organização na fachada. Então vamos comparar aqui. Então a igreja de São Roque ela é a nossa referência, né? Desse período e é uma igreja fundamental para o desenvolvimento de toda a arquitetura maneirista barroca, não só em Portugal, mas também no mundo brasileiro, né? Na cultura, na arte e na arquitetura luso-brasileira, né? E assim também no mundo português, né? Nas outras
posses de Portugal ao redor do mundo. Então, construída ali entre 1557 e 1580 por Afonso Álvares e Baltazar Álvares, né? E depois Filippo Terrazi. É a arquitetura chã, primeira arquitetura de salão, ou estilo chão, jesuíta. A arquitetura de salão é o que? Um grande espaço central, a nave central ela se torna um grande espaço, com capelas laterais, se diferenciando daquela estrutura, daquela planta basilical típica do gótico, né, que vimos anteriormente, o românico e o gótico, aquela grande nave central e naves laterais. O estilo chão, ou chã, vem aí trazer essa novidade da arquitetura de salão, né, como uma grande nave central. Então isso é muito bem visível aqui no Brasil. Sobreviveu ao terremoto de 1755 com mínimo de danos, o que é importantíssimo. Vamos imaginar que várias igrejas medievais, barrocas, renascentistas foram destruídas no terremoto de 1755. Perdeu-se um patrimônio incalculável. Mas essa não, essa permaneceu com o mínimo de danos possíveis, então o que nós vemos aqui é muito próximo, né, praticamente intacto do que foi lá desde os projetos originais. Então ela é mais simples, com geometria bem definida, clareza, ordem, compartimentada. Né? Então compartimentada diz justamente aqui as proporções, né? Então nós vemos aqui a grande portada central, clássica, né? Com uma ordem dórica aqui evidente, com métopas e tríglifos, duas portas que remetem também às entradas laterais, pequenos frontões, uma cornija também bem simples, que né, acompanha aqui a austeridade dórica, né, e o frontão e o tímpano, então, na parte superior, fazendo então coroamento. Bem compartimentada dentro de estruturas, de proporções, né, lembra também, traz muita ideia das proporções gregas, proporções áureas, né, então tudo muito bem compartimentado, muito bem segmentado, sem aqui nesse momento grandes movimentações de fachada. Nós não vamos ter avanços e recuos como enxergamos no barroco. E ainda nós temos uma austeridade nessa fachada que é justamente uma característica da arquitetura chão, né? Ou o estilo chão. Nas aulas sobre Brasil, sobre arquitetura luso-brasileira, eu falo mais sobre isso, né? Eu sempre retomo essa ideia do estilo chão. Então, o estilo chão é um estilo simples, austero, despojado, pelo menos nas suas fachadas, na parte externa, nos partidos das igrejas, né, na forma das igrejas. Porém, no interior é comum encontrarmos uma riqueza muito grande, né? É, antes, né, até mesmo da descoberta do ouro no Brasil, mas que também vai se intensificar após a descoberta do ouro no Brasil. Aqui mais exemplos, né? Do estilo chão, a igreja de São Cosme e São Damião, Igaraçu, Pernambuco, a igreja mais antiga do Brasil. Né? Então, aqui é um belo exemplo do estilo chão. Então, podemos considerá-la como a igreja mais antiga do Brasil, maneirista, preservada. Então, antes disso, era o quê? Era o manuelino. O manuelino, o estilo da descoberta do Brasil, 1500. Mas ainda não haviam edificações desse porte no Brasil. Isso vai acontecer após 1530. Né? O Brasil então passa pelo processo de ocupação do território. E essa ocupação, obviamente, fortalezas, os fortes, as igrejas e o desenvolvimento das primeiras cidades propriamente, né? São Vicente, né? Salvador, né? Depois por aí vai. Então é o primeiro estilo do Brasil. Então podemos dizer que o primeiro estilo artístico europeu no Brasil é o maneirista, é o estilo chão, né? O maneirista, né? Não aqui considerando a tradição e a cultura, as culturas indígenas, né? Que aqui já estavam, né? Então falando aqui da arte
dos estilos europeus. Então, o maneirismo é o primeiro no Brasil, né? É muito comum nós encontrarmos aí pessoas falando que é o barroco, né? O barroco é o primeiro, né, estilo, não. O barroco vem depois e vai se espalhar, vai ser bem característico do período chamado colonial do Brasil, né? Mas não é. O primeiro é o maneirista aqui. Então, o Chan, né? O que é Chan? Simples, simplicidade. Vemos que é uma fachada simples, austera. Nós não temos nenhum indício de riquezas, né, aparentes olhando para a fachada. Essas riquezas serão encontradas dentro da igreja, em maior ou menor grau. Então, nós temos aqui referências maneiristas pré-barrocas, né, formas geométricas e proporcionais. Né, então, nós temos aqui todo, né, uma relação de proporções. Provavelmente é de Miguel de Arrudas, né, português, e Pernambuco, a igreja de São Cosme e São Damião, em Igaraçu. Voltando para Lisboa, lá para o retábulo da igreja de São Roque. Vemos aqui novamente essa questão compartimentada, proporcional, né, seguindo uma ideia de uma proporção áurea, né, como os gregos haviam deixado, manuais de arquitetura de Vitrúvio, né, enfim, da geometria euclidiana. E o retábulo maneirista de 1625 a 28, de Teodósio Frias. Um retábulo com característica da talha dourada, e comparando com a Itália, conforme havia dito, a Itália já estava no seu período barroco em franca expansão e ascensão, época de Bernini, época de Borromini, de Caravaggio, né? Mas Portugal manteve ainda essa referência ao maneirismo durante ainda um bom tempo, né? Posteriormente, o barroco chega já em meados do século XVII com a força substituindo então o, o maneirismo. Aqui vemos a pintura do teto trompe-l'œil de Francisco Venegas, primeiro do tipo em Portugal, visão da Santa Cruz. Então vejamos aqui, ó. É uma pintura de perspectiva com uma cúpula pintada, né? Uma cúpula, claro, falsa, né? Nós temos aqui um teto, né? Um forro pintado, mas que imita uma arquitetura. Isso já é uma referência claramente barroca. É uma referência que nós vamos encontrar na Itália, os manuais de tratados de pintura de perspectiva, Andrea Pozzo, né? Como, né, encontramos em Santo Inácio de Loyola, em Roma. Então nós já temos essa arquitetura que vai chegando até aqui. Nós vamos encontrar dentro dela já elementos barrocos que foram sendo acrescentados posteriormente, mas o que nos dá aqui essa clara ideia do maneirismo é a limpeza e a compartimentação, né, do grande arco cruzeiro de forma simples, de forma mais clássica, comparado com o barroco, e muito bem definidos os seus espaços. Né? Então ainda não chegamos ao barroco propriamente. Né? O barroco, em Portugal, ele vai ter a sua primeira fase chamada de estilo nacional português, e já vai ter a presença dos arcos concêntricos, muito parecido com o românico, né? O românico da Idade Média. Mas então aqui nós já vemos as características típicas do maneirismo. Né? Posteriormente, esses retábulos das laterais vão ter acréscimos do estilo barroco. Né? Então aqui nós temos uma ideia da pintura do forro, da pintura de perspectiva, né? A pintura de trompe-l'œil, né? Trompe-l'œil, enganar o olho, né? Do francês enganar o olho, primeiro do tipo em Portugal, visão da Santa Cruz. Né? Então, aqui eu coloquei até uma foto quando eu fui a Roma, em 2015,
de uma das pinturas do Andrea Pozzo, uma falsa cúpula famosa, né? Pintura extremamente famosa, mas que, por incrível que pareça, muitas pessoas que, né, não estudam com mais profundidade a história da arte ignoram, né? E não entendem bem o que acontece, né? Algumas pessoas, até mesmo no local, não entendiam que ali era uma pintura de uma cúpula, porque é claro, com um olhar mais atento você percebe que, né, nem tão atento, você percebe que é uma pintura. Mas uma pessoa que está desatenta, realmente ela é enganada, né? O seu olhar é enganado e ela acha que ali é realmente uma cúpula que está ali, mas na realidade é uma pintura e cria essa ilusão de profundidade. Então, a figura que é a ser estudada é o famoso Andrea Pozzo, né? Que é um irmão leigo jesuíta, pintou o grandioso afresco que ocupa todo o teto da nave em 1685. Né? Então, essas influências vão chegando até Lisboa e isso vai trazendo maior profusão para as outras igrejas. Né? Então, a partir do período barroco, propriamente, é que essas pinturas vão se difundindo ali pela arte portuguesa. Né? Então, essa cúpula aqui tem umas características, né? Até nas aulas de barroco eu falo mais, né, sobre isso. A cúpula jamais foi completada por falta de dinheiro, e por isso os jesuítas contrataram Andrea Pozzo para pintá-la no teto. Né? Então foi uma forma de contornar essa situação. Então celebra as obras de Santo Inácio e da Companhia de Jesus no mundo. Essa igreja ela é belíssima, é uma igreja fundamental. Sobre essa pintura de perspectiva, algo importante, né? Tem que entender isso um pouco melhor para até mesmo observar essas igrejas lá, né, em Portugal, fazer essa relação da arte italiana com a portuguesa. E aqui no Brasil, especialmente no período rococó, essa influência da pintura de perspectiva ela é bem presente, né? Tanto no barroco, mas vai até o rococó. Aqui, por exemplo, o Mestre Ataíde, em Minas Gerais. Essa projeção em perspectiva que faz com que um observador no chão veja uma enorme e luxuosa cúpula aberta para o céu, brilhante e repleta de figuras flutuando para o alto. Um disco de mármore no centro da nave marca o ponto ideal, a partir do qual o observador pode apreciar de forma plena a ilusão. Uma segunda marca no chão, mais para o leste, indica o ponto ideal para ver a pintura em trompe-l'œil e recobre o cruzeiro, criando a ilusão de uma alta cúpula nervurada e em caixotões. Né? Então, a nervura são justamente esses arcos, né? E os caixotões são essas formas aqui sextavadas, né? Ou octógonos aqui que estão que vêm lá da arquitetura romana, né? Do Panteão de Roma. Tal. Destruída em 1891, a pintura depois foi substituída. Pozzo também é autor dos afrescos dos pendículos do cruzeiro de personagens do Antigo Testamento, né? Judite, Davi, Sansão e Dalila. E aqui, só para fazermos uma comparação, ainda não é a parte do barroco, mas só para vermos o que é o barroco nacional português que eu havia citado anteriormente, para termos uma ideia e fazermos a comparação com aquela imagem anterior, mais compartimentada, mais clássica, mais organizada e até mais limpa, né? Em relação ao que virá a ser o barroco em Portugal. Então, aqui é o estilo nacional português, o primeiro grande estilo barroco português, que também nós temos aqui no Brasil. E essa é uma das capelas da Igreja de São Roque. Então, ela fica, é uma capela lateral, né? Então, é a Capela da Senhora da Doutrina, já de 1680, 1695, então já final do século XVII. É a talha dourada com mármores embutidos de influência florentina. Destacam-se as esculturas de Nossa Senhora ladeada, né, por São Joaquim e Santa Ana. Então, São Joaquim e Santa Ana, em madeira policromada. Destaca-se aqui, então, para reconhecimento, em primeiro lugar, do estilo nacional português, as arquivoltas que estão aqui acima,
né, fazendo o coroamento do arco, né, do retábulo ou do altar. Né? Então, são arcos concêntricos, né, que vão tendo aqui os elementos tipicamente barrocos. Né? Depois nós vamos ver um pouco dessa iconografia. A uva, né, os elementos da Eucaristia, o que marca essa profusão da talha dos elementos de douramento e esses demais elementos que boa parte vem da tradição clássica, como guirlandas, né? Como folhas de acanto, conchas, né? E por aí vai. Então fica aqui essa imagem para nos trazer como que é diferente, né? O barroco do maneirismo. O maneirismo tem aquela ideia clássica, né? Do compartimento, né? Não, aqui tudo também tem proporção, né? Não quer dizer que aqui seja desproporcional, mas lá no retábulo maneirista nós vemos que é tudo mais organizado em módulos, né? Tudo fica muito mais é, separado, né? Aqui no barroco nós temos mesmo vendo que existem os nichos, temos todas as áreas de composição bem definidas, mas essa profusão de talhas, essa uniformidade do douramento cromática nos dá uma ideia de quase que uma continuidade, né, do ornamento que vai entrando, né, em um espaço no outro. Então fica aqui como uma ideia para comparação. Pois bem, e nessa montagem dá para percebermos bem melhor essa essa diferença, né, dessa compartimentação do maneirismo. E vemos aqui à esquerda, né, como que os elementos são bem organizados e distintos, pelo menos os seus espaços aqui nos seus nichos, né, com colunas, né, bem definidas, enquanto que no barroco toda essa talha vai se espalhando como uma espécie de vegetação, uma era que vai tomando uma parede, né? E fica, em certos momentos, até difícil entender melhor essas passagens entre os elementos estruturais e ornamentais, como colunas, torsas, né? Colunas salomônicas, né? Inclusive são características do barroco, a coluna salomônica, a coluna torsa, enquanto que o maneirismo não, nós vemos os elementos clássicos de uma forma ainda mais pura, mesmo que já caminhando para uma ornamentação bem ostensiva. Né? Vemos que a talha dourada, assim como a arquitetura fingida, a pintura, que imita pedra, né? E até mesmo pedras verdadeiras também estão presentes. Mas vemos que a presença do douramento já se torna algo que vai ser bem peculiar e bem utilizado na arquitetura e na arte portuguesa, do maneirismo e especialmente do barroco. Enquanto que na Itália nós veremos uma forte predominância do mármore. Há douramento, óbvio, né, na Itália, claro, mas na Itália nós não vamos encontrar uma riqueza de talha em madeira com o douramento como nós vamos encontrar em Portugal. Isso se tornará típico da arte portuguesa. Bom, aqui foi uma degustação do curso. Deixo aqui aberto e convido a todos para entrarem, conhecerem o curso Portugal Arte e Arquitetura no link abaixo, através da plataforma Estúdio Albuquerque. E por lá vocês vão encontrar também links para os demais cursos. Então, obrigado e até a próxima.